Sim, Rodrigo, aí a gente conversou lá e você contou um pouco da história e eu queria saber como foi que você chegou a essa estrutura que você tem hoje. Beleza. Foi tudo, eu fui muito na questão sensorial, né? Tateando do que eu precisava. Eu já sabia que eu estava diante de um animal diferenciado, de algo novo, de algo raro e de algo precioso. E aí eu muito rapidamente, eu me apropriei dessa grande responsabilidade que eu tinha. Então, assim, eu sabia que de fato a galinha sertaneja balão era uma joia sertaneja. Então eu quis adequar ela ao padrão joia. Então eu caprichei nas minhas baias, no celeiro onde vai ser a recria. Né? Eu tive essa preocupação de fazer uma estrutura muito condigna com a ave. Né? Nem eu mesmo, eu imagino o potencial dessa ave, mas eu não tenho noção até onde ela pode ir. Porque como é algo novo e como está sendo desenhado e costurado agora, eu tenho certeza que outras aptidões surgirão com essa ave. Né? A gente percebe que ela é uma ave de tripla aptidão. Ela é uma ave ornamental, porque ela é extremamente bonita. Né? Ela é uma ave para melhoramento de plantel, né? Para as pessoas que têm uma galinha caipira e quer produzir carcaça, quer ter um animal maior, ela pega um galo GSB e joga no seu plantel das suas caipiras comuns. E aí ela já ganha um sobrepeso nas aves, nos descendentes desse cruzamento. E ela é uma ave para melhoramento genético. Note que a GSB, cada indivíduo tem sua particularidade. Elas têm cores diferenciadas e as cores raramente se repetem. Então, eu percebi, inclusive, quando a gente foi olhar lá, você colocando alguns animais, cada um tem uma cor muito particular, né? Uma identidade como se fosse um digital. Exato. Como se fosse um papel em branco. Um papel em branco, exatamente. A gente tem um papel em branco e cada nascimento é um indivíduo único, com a coloração única, como se fosse uma digital mesmo. E isso estimula demais o brasileiro, né? O brasileiro não, e toda a comunidade internacional, entendeu? Porque essa possibilidade de desenhos diferentes, de cores diferentes, fazem com que as pessoas busquem a perfeição de coloração, a perfeição, né? Você falou sobre a Mil Flores. Isso. Por que tem esse nome, Mil Flores? Mil Flores é um nome que a GSB herdou já dos Nagasakis, né? As pessoas que trabalham o galinho Nagasaki, fala-se da plumagem Mil Flores. A plumagem Mil Flores é uma combinação de genes muito complexa, né? Vem do gene Columbia, do gene Spangled, e aí migra para o gene Mottled. Então é um conjunto de genes que fabrica o gene Mil Flores. É outra particularidade que estimula também as pessoas a buscarem. Né? Isso é um viés dela. Né? Se você partir para o viés da produção de carne, cara, a GSB é uma ave caipira, né? Uma ave crioula, porque na verdade a ave caipira é o modo pelo qual ela é criada. Né? Ela é uma ave crioula, ela tem características de aves ancestrais, né? Do banquiva, a exemplo do choco. O que eu tenho percebido é que o potencial dela vai muito além do que a gente hoje imagina. Né? Porque, para você ter noção, outro dia me ligou um senhor da África do Sul, né? me falando, querendo adquirir essa genética. Né? E eu falei, pô, mas por quê? Né? Tão longe ele falou, aí ele me explicou, Rodrigo, em um mundo em que os recursos naturais estão cada vez mais escassos e que a proteína animal também é um desses bens que estão escassos, a gente está falando de uma ave, de uma galinha que produz muita carne em um curto período de tempo. Então isso é uma solução para uma determinada coisa. Ele me disse que 1 quilo de carne na África custa cerca de $25. 1 quilo de carne de boi, bovina. Então ele, quando viu a galinha sertaneja balão, ele ligou o start dele lá no velho continente, e o cara quer levar para lá a genética, né? Para suprir essa deficiência que ele tem na produção de proteína animal. Interessante. Você falou de 3 aptidões. Uma, a questão da plumagem, ornamental, para trabalhar o ornamental. Exatamente. A segunda, o consumo. Né? A segunda, o melhoramento de plantel, né? E carne para melhorar o carcaço das aves comuns que já tem nos terreiros, das caipiras comuns, ou seja, das próprias industriais. E a terceira, a questão da melhoria genética, do trabalho genético, da aperfeiçoação genética. Porque vai ter vários criadores
que eles não vão disponibilizar a ave para o consumidor Sim. final, Aí a gente para fala quem vai da, se a gente alimentar. fala da valorização da ave em si, né? Da genética dela. Exatamente. Ele vai ter vários criadores, e como já tem, que vão estar trabalhando o melhoramento genético, porque perceba que ela era até há 3 anos atrás criada empiricamente nos quintais, cara, sem critério. E ainda assim você sabe que se produziu indivíduos extremamente pesados, né? Extremamente corpulentos. Então imagine isso sendo criado com critério, apoio científico, apoio técnico, que é o que eu já estou tendo aqui no criatório, né? Imagine isso aí com biólogos, com zootecnistas, com veterinários, entendeu? Imagina, o potencial dela é imensurável, assim, cara. Como você falou no começo, né? O potencial que esse animal tem, né? Exatamente. Uma coisa é certa, a galinha sertaneja balão, ela é a ave caipira maior do mundo. Não se tem relato de uma galinha caipira ter chegado ao tamanho e o volume corpóreo e o peso, propriamente dito, da galinha sertaneja balão. Né? Essa é uma história que começou a ser escrita. E é por isso que eu estou tão empolgado com tudo que está acontecendo. Porque eu percebo o feedback das pessoas. Né? E não são de leigos, são pessoas extremamente instruídas, né? São zootecnistas, são doutores em genética que estão dizendo que nós estamos diante de algo novo. Né? Inclusive isso já está despertando o interesse do próprio governo, né? Que já sinalizou parcerias. Né? Então a gente percebe que é algo palpável. Eu costumo dizer, cara, que a GSB é fato. Rodrigo, tem uma coisa bem interessante que chamou minha atenção quando você falou do racial e do resgate, né, da galinha balão. Conta pra gente um pouco dessa história. Perfeito, perfeito. Quando a galinha sertaneja balão passou a ter a notoriedade que ela sempre mereceu, que ela merece, eu comecei a ouvir relatos de todas as partes do Brasil, né? Do Acre ao sul do Brasil, eu escutava uns relatos que eram similares, que eram semelhantes, que era o seguinte: pessoas de 60 anos, de 50 anos falavam para mim: Rodrigo, meus avós criavam essa galinha, meus bisavós criavam essa galinha. Eu lembro no terreiro da minha bisavó, tinha essa galinha caipira muito grande. E unanimidade, isso praticamente dos estados que do tem Iapoque contato. ao Chuí, cara. Interessante. Do Iapoque ao Chuí. O que me levou a constatar que o que está acontecendo hoje é um resgate de um racial perdido, cara. Entendeu? É um resgate de uma ancestralidade da galinha, desse galináceo, né, que ele já existia, né, só que ele se perdeu, eu acredito que com a entrada dessas aves industriais, com as doenças, e eles foi um racial que foi se perdendo com o decorrer das décadas, e lá em Baixa Grande o pessoal preservou, cara. Preservou e melhorou. A gente fala, especificadamente de Baixa Grande, a gente fala de pelo menos 70 anos de seleção. Eu assisti uns vídeos seus, de alguns canais aí que eu venho acompanhando, né? E você falou que é a galinha sertaneja balão de Baixa Grande. Por que essa ênfase no nome Baixa Grande? Exatamente. Baixa Grande é uma cidade do interior da Bahia. Ela é muito conhecida nacionalmente pela bacia leiteira. Lá se produz muito leite. E é lá de Baixa Grande também que eu comi o melhor requeijão da minha vida. O requeijão de Baixa Grande, cara, vale a pena. Mas é lá também, nos quintais lá de Baixa Grande, que que a galinha sertaneja, que a galinha balão até então, foi preservada, que essa galinha caipira grande. Se você vê no mapa a Baixa Grande, ela tem uma geografia peculiar. Ela é incrustada, né, em uma Baixa Grande. E talvez isso tenha favorecido esse isolamento dessa ave. E esse isolamento foi extremamente importante para a preservação desse racial. Porque ela foi realmente preservada lá. Ela foi preservada e graças ao senhor José de Abdias, graças a Clóvis, né, graças ao seu Joaquim Cedrais, que a gente está hoje falando disso. Porque eles, além de preservar, eles melhoraram. Eles selecionaram a um ponto de fixar características fixas de indivíduo para indivíduo. Você percebe que você cruzando uma galinha balão de Baixa Grande com outra galinha balão de Baixa Grande, os descendentes desse cruzamento vão ser animais exatamente iguais. Né? Não digo iguais, mas semelhantes, né? Variando pouquíssimo. Né? Quando a gente fala de iguais, eu falo no aspecto
da estrutura óssea, da questão da cabeça, da própria carcaça, são similares entre si. E isso a gente já pode dizer que, muito embora não seja cientificamente comprovado, a gente está diante de uma linhagem nova, de um racial novo. E ela tem umas características bem interessantes, e isso, pessoal, a gente vai ver no decorrer aí dos próximos vídeos. Exatamente. E o Rodrigo vai mostrar algumas características específicas do animal, né? Questão de pata, como é a característica de crista. De tudo, de crista, barbela, canela, barbela, bico, compleição física de modo geral. Isso é muito material para se produzir, e é por isso que me nasceu em mim essa vontade de criar esse canal, para levar o conhecimento, cara. O conhecimento liberta, né? A verdade liberta. Tem muitos mitos em torno disso tudo, e é preciso que esses mitos sejam desmistificados e que a verdade prevaleça, entendeu? Porque só com a verdade mesmo é que a gente vai poder traçar um objetivo concreto, porque a gente não vai se amparar em falácias, né? em equívocos contados. Então é dessa forma aí que eu acredito que esse canal do Joia Sertaneja, que ele é específico. Vem aí para desmistificar muita coisa, mostrar muita técnica, que o Rodrigo aprendeu isso, né? Não foi, ele não leu, até porque é que ele vem contando a história de que ele não tinha, ele vive. Eu tô há mais de 48 meses vivendo a galinha sertaneja balão, dia após dia. É aquilo que eu te falei no escritório. Com a pandemia, eu tive tempo de me dedicar muito a isso. E eu tenho me dedicado bastante. E eu tenho total ciência e a consciência de que eu estou diante de algo muito grande para a humanidade, André. As pessoas gostam de subvalorizar uma galinha. Mas note que a gente não está falando de galinha não, cara. A gente está falando de um legado, né? A gente está falando de negócios, a gente está falando de cultura, de resgate. Então vai muito além de tão só. Não é só uma galinha. Pode ter certeza disso. Um monte de ações, muita coisa. Então, fiquem ligados. Nós temos muito conteúdo bacana a partir de agora. Muita coisa legal por aí, pessoal. Para trazer para vocês.